E antes de iniciar o nosso aprendizado, vamos fazer uma oração de proteção pessoal, de ancoramento da proteção divina para o nosso dia e, ao mesmo tempo, vamos fazer mantras de conexão com o divino, ancorando esse propósito na Terra. Oração ao Arcanjo Miguel para a abertura dos caminhos. Ó poderoso Arcanjo Miguel e vossa legião de anjos de proteção, com humildade e pureza de coração, peço que afastais de mim todas as energias ruins que forem enviadas por seres encarnados e desencarnados. Com tua espada de luz, cortai tudo que não vier de Deus. Cortai as maldades, os ciúmes, as invejas, as vinganças destas e de outras vidas, os assaltos, as traições e os acidentes. Protegei meu corpo físico e espiritual. Protegei minha família, meus negócios, minhas ideias e minhas amizades. Arcanjo Miguel, abre os meus caminhos para que eu possa seguir em paz minha jornada aqui na Terra. Assim seja, assim será e assim é. E repete comigo em voz alta. Eu sou luz, manifestando a limpeza da minha alma. Eu sou luz, manifestando a limpeza da minha alma. Eu sou luz, manifestando a limpeza da minha alma. Eu sou, ativar o manto azul de proteção do Arcanjo Miguel. Eu sou, ativando o manto de proteção azul do Arcanjo Miguel. Eu sou, ativando o manto de proteção azul do Arcanjo Miguel. Respira fundo e se abre para todos os aprendizados que estão por vir. No 17º aprendizado da minha jornada do auto-amor, eu quero contar para vocês como aprender a lidar melhor com o dinheiro. Quem é Bia? Estou há 7 anos atuando como profissional autônoma. Sou formada em psicologia, constelação familiar, sistêmica e xamânica, tantra e tenho diversas formações espiritualistas como Reiki, Florais de Lara, Barra de Axis e Divino Aterramento. Quando eu decidi fazer psicologia, meus pais foram totalmente contra. Disseram que eu morreria de fome. O medo da escassez sempre me atormentou, mas eu escolhi me inspirar em profissionais prósperos da área e sustentar o desejo do meu coração. Fazer diferente, fazer a diferença. Me tornei independente financeiramente aos 21 anos. Fui morar sozinha e comecei a sustentar minha vida através do meu trabalho. A rede social foi minha grande aliada para que eu pudesse compartilhar conhecimento com mais pessoas e ter mais clientes. Além dos atendimentos individuais, sou a criadora e administradora do Espaço Terapêutico Bia Munareto e da Jornada do Auto-Amor. A disciplina, persistência, comprometimento e firmeza sempre me acompanharam nessa jornada. E é sobre isso que eu quero te ensinar. Esse vídeo ele precisa chegar no máximo de pessoas possíveis. Então, por favor, me ajudem a disseminar para que a gente tenha mais inteligência financeira. Hoje eu quero trazer alguns exercícios práticos que eu aplico na minha jornada e que fez toda a diferença para que eu pudesse conquistar tudo que eu tenho hoje e ganhar essa estabilidade financeira. Porque não é só sobre o quanto você ganha por mês, mas é quanto você tem inteligência para você utilizar de verdade esse dinheiro. Então, existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas que não têm inteligência para usufruir e sempre estão em dívida, sempre estão precisando ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Então, eu estava assistindo um podcast de Primo Pobre, né, e Duda, que ele fala o seguinte, que educação financeira é sobre a habilidade que você tem para receber dinheiro, a inteligência que você tem para gastar dinheiro e, ao mesmo tempo, o quanto você faz com que o seu dinheiro trabalhe ao seu favor. E aí eu quero te dar algumas ferramentas que eu utilizo na minha jornada. Primeiro, eu utilizo o Excel. Então, todos os meses eu tenho uma planilha que ela se repete, né? Eu vou compartilhando. E nessa planilha eu coloco tudo que eu recebi e todos os meus gastos fixos e depois os meus gastos variáveis. Para que eu tenha consciência
do quanto eu estou gastando e onde eu estou entregando o meu trabalho. Porque se você for parar para pensar, cada compra que a gente faz, a gente está entregando horas do nosso trabalho. E aí no livro Essencialismo, ele fala muito sobre esse lugar de você trazer algumas estratégias de reflexão. E aí eu gosto muito da história dele, que me fez refletir muito. Ele disse que quando ele tinha 6, 7 anos de idade, e como os pais dele eram muito carentes financeiramente, ele disse que ele queria ter uma bicicleta, ele queria ter um videogame, ele queria ter algumas coisas. E aí foi quando ele foi lá para uma empresa e eles pagavam €1 a cada hora que você gastava distribuindo jornal na Europa, né? E então ele passava 1 hora para ganhar €1. E aí foi quando ele teve a oportunidade de comprar uma pizza, de pensar em querer uma pizza. Só que a pizza eram €30. E aí ele pensou, uau, eu vou ter que trabalhar 1 mês para gastar, para comer uma pizza. E aí foi quando ele parou e pensou, o que eu posso fazer? Uma criança de 7 anos. O que eu posso fazer para eu ganhar mais? E aí ele percebeu que as pessoas pagavam €2 para um carro lavado. E que dentro de 1 hora ele podia lavar 3 carros, né? Então ele percebeu que naquela 1 hora ele podia ganhar €6. Ou seja, naquela mesma hora ele podia estar fazendo a multiplicação dos €6. Então isso é o que o Primo Rico ele fala sobre a inteligência para ganhar dinheiro. Mas também tem a inteligência para gastar dinheiro. Se você não percebe quais são as suas reais necessidades, você entra em um consumismo desenfreado ou em uma vaidade desenfreada que não vai te levar onde de fato você quer chegar. E isso te gera dívida, e isso te gera dependência financeira, e isso te gera angústia, insônia, necessidades de comprar medicamento, e aí todo um bolo, né, para esse lugar de aprisionamento social, que é também o capitalismo. Então, foi quando eu comecei a perceber que eu precisava ter domínio sobre a minha finança, e não as finanças me dominarem. Eu precisava trazer esse lugar para mim de eu enfrentar as finanças e não o oposto. E aí foi muito importante porque tem até uma frase de Bert Helling que me tocou muito, que ele fala assim, quem lida com dinheiro é o adulto, não a criança. Então, se a gente ainda está na nossa criança ferida, que quer atender às nossas necessidades imediatas o tempo todo, a gente não faz a construção que o adulto realmente precisa. Então, eu vou te contar de uma forma prática, objetiva, o que é que eu faço e como é que eu faço. Então, eu pego essa planilha, eu listo todos os meus custos fixos. Hoje em dia, para eu ganhar milhas, eu tenho o cartão de crédito, né? Então, tudo aquilo que eu consumo durante o meu mês, seja num restaurante, seja numa compra, seja na comida da compra das gatas, dos cachorros, né? Da ração, tudo eu passo no cartão. E aí, o que é que eu faço? Eu separo um dia no mês para eu avaliar os meus custos do cartão. E aí, existe um aplicativo chamado Mobilis, que você pode estar utilizando, onde você consegue colocar tudo aquilo que você gasta. Então, por exemplo, todo o dinheiro que eu recebo do consultório, que é o meu salário do mês, digamos assim, eu coloco lá adicionado. Então, eu organizo por semana. Então, por exemplo, como eu ganho diariamente, ou por semana, ou por mês, depende de cada paciente, eu coloco lá escrito, recebi tanto, né? Diariamente eu vou alimentando esse Mobilis. Então, eu sei o quanto de montante eu recebi. E tudo aquilo que é despesa, eu vou colocando lá. Então, eu tenho esse controle de despesas e de recebimentos. Mas eu determinei um valor fixo
mensal para eu poder investir diariamente. Porque o investimento, além de trazer a reserva de emergência financeira, ou seja, faz com que você não entre naquela sensação de escassez, porque eu venho de uma família onde meu pai ganhava financeiramente bem, porém não existia em nenhum momento uma reserva de emergência. Então eu já ouvi no final do mês meu pai trazendo, eu só tenho 15 reais. E aí tinha um otimismo, né? Não, dá tudo certo, certo. Mas na realidade, no realismo, a gente precisa sim ter uma reserva de emergência. Isso é prudente. E aí essas reservas de emergência eu consigo colocar em um investimento, eu utilizo a XP, né? Para poder colocar lá em um investimento seguro. Hoje em dia, por favor, não se utiliza mais poupança, né, amor? A gente coloca em um investimento seguro e dentro desses investimentos seguros, eu tenho um valor fixo em que eu deposito mensalmente. Então, é como se fosse esse valor fixo uma parcela de algo que eu preciso pagar, mas que, na verdade, eu estou pagando um investimento que me traz segurança. E isso me dá uma sensação de abundância, porque eu estou vendo aquele dinheiro, aquele montante crescendo, e ao mesmo tempo sai desse inconsciente coletivo de que, vixe, dinheiro é difícil demais. Que, menina, dinheiro pouco eu tenho muito, né? E tantos outros pensamentos escassos, ou aquele medo. Ai, meu Deus do céu, minha cliente precisa me pagar logo, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta. E tem uma guia espiritual que ela fala sempre, quanto mais insegurança, mais a gente repele o dinheiro. Quanto mais a gente está segura, confiante na prosperidade, mais a gente atrai o dinheiro. Então eu entendi que eu ter uma reserva financeira era uma possibilidade de eu ser ainda mais magnética, de eu ter ainda mais confiança. Então, hoje em dia, esse é o meu cenário, são esses movimentos que eu utilizo. Tanto a planilha, que todo mês ela se repete, e à medida que eu vou pagando as coisas, eu vou colocando, quanto esse mobile, onde eu anoto todos os meus recebimentos, alinhados com o meu extrato, então eu confiro por semana, né, os meus recebimentos, junto com todos os meus custos, para eu ir analisando os meus custos e fazendo as doses necessárias, né? E aí, por exemplo, hoje eu estava conversando com o meu companheiro e eu falei, a gente fez uma meta financeira, né? A gente está com alguns projetos para desenvolver, para viagens, enfim. E aí eu falei para ele, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma meta, a gente só pode gastar, por exemplo, sei lá, 100 reais por semana referente a isso, né? Tô trazendo uma suposição, a gente colocou o nosso valor. Então, ele só pode gastar tanto e eu só posso gastar tanto. E a gente vai fazer esse autocontrole entre a gente. Por quê? Porque aí no final do mês a gente vai gastar X, vai ter sobrado Y, porque era o valor que a gente estava gastando anteriormente, e esse valor a gente faz a reserva para a nossa viagem, por exemplo. Então, inteligência financeira é isso. É você saber que aquilo que você investe, aquilo que você poupa hoje, colabora para você chegar onde você quer. Porque existem muitas pessoas, por exemplo, desejando ter sua casa própria, mas o dinheiro da parcela está gastando em roupa. Porque é muito difícil ter hoje um apartamento. Realmente, as coisas estão muito mais caras, muito mais valorizadas, enfim, juros e tantas outras coisas. Mas onde você está colocando o seu dinheiro? Então, deixa essa reflexão aí e experimente. Eu não sou nenhuma expertise de assunto economia, tô explicando o que eu faço na minha jornada, porque eu estudo, tá? Então, se tem uma deficiência, estuda essa deficiência. Combinado? Porque você merece ser cada vez mais próspera e feliz. E aí um mantra que eu utilizo é: eu sou um imã que atrai prosperidade, tudo de bom chega até mim, meu dinheiro é abençoado, ele vem multiplicado, é um prazer lidar com o dinheiro que eu ganho, poupo uma parte, gasto outra. Bia, sempre foi assim sua relação com o dinheiro? Não. Mas eu melhorei porque eu queria ter essa maturidade, essa inteligência financeira
para eu me tornar uma pessoa verdadeiramente próspera e abundante. Combinado? Beijo na alma. Se fez sentido para você esse vídeo, curte, comente como foi, qual foi a frase mais impactante para você, o que é que trouxe de reflexão. Compartilha com o máximo de pessoas que puder. Vamos ajudar as pessoas a trazer essa clareza financeira, clareza mental e coloque em prática os exercícios que eu trouxe para você. Um beijo na alma e até amanhã.